A mão que afaga é a mesma que apedreja. Esta é uma frase do soneto Versos Íntimos, do poeta brasileiro Augusto dos Anjos, esse soneto foi escrito e publicado em 1912. A expressão completa, as duas frases aí do soneto, diz: o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Neste soneto, este poeta manifestou sua descrença, seu ceticismo em relação ao amor, sua decepção quanto aos relacionamentos pessoais, o seu pessimismo mesmo em relação à vida. A frase então diz que aquela mão que hoje te acarinha, aquela mão que hoje te afaga, amanhã pode te jogar pedras, ou pode não, ele praticamente diz que amanhã ela vai te jogar pedras. Ele está dizendo que a pessoa que hoje manifesta amor a você, que ajuda você, amanhã pode prejudicar você. Agora, se nós invertermos a frase, a mão que apedreja é a mesma que afaga, ela poderá, essa frase agora invertida, expressar a verdade que está no texto que nós vamos estudar hoje, o texto de Isaías 51, 17 a 23, continuando o nosso estudo no livro de Isaías. E esse nosso texto vai mostrar que o Deus das Escrituras é aquele Deus que pode ferir com sua disciplina, mas também é o mesmo Deus que pode curar as feridas. O Deus das Escrituras é o Deus que pode ferir quando Ele aplica a sua disciplina. Mas esse mesmo Deus é o Deus que cura as feridas feitas com essa disciplina. Veja aqui o capítulo 51, versos 17 a 23, que diz assim: Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso, agora escute isto, você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o seu Senhor, o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram: abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como chão e como rua para os que passavam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por Tua bondade, por Teu amor em nos dar a Tua palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade de entender, amar e obedecer esta palavra. Por isso pedimos a assistência do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O Deus das Escrituras é um Deus que pode ferir o seu povo com sua disciplina,
mas esse Deus também é o Deus que cura as feridas. Verdade expressa, ou estas duas verdades são expressas nesse texto, que são unidos por vários temas. O tema, por exemplo, do cálice, da ira do Senhor, que aparece na primeira parte, 17 a 20, e na segunda parte, 21 a 23. A ideia da disciplina de Deus, do castigo de Deus. E nós então vamos desenvolver o sermão seguindo estas duas verdades. Na primeira parte, nós vamos ver nesse texto que Deus pode trazer disciplina dolorosa sobre o seu povo. Da mesma maneira que ele trouxe uma disciplina dolorosa, da mesma maneira que Jerusalém sofreu este juízo disciplinador do Senhor. A tela de fundo para esse texto, o que está acontecendo para que o texto pudesse surgir, é o cativeiro babilônico. Isaías, o profeta que proferiu estas palavras em forma de profecia, estava anunciando para o povo de Judá e de Jerusalém que, em razão da sua desobediência a Deus, em razão da sua teimosia, como consequência de sua obstinação em recusar confiar exclusivamente em Deus, Deus iria puni-los, Deus iria discipliná-los. E a forma da disciplina, a forma da punição, seria que Deus levantaria um império pagão, um império estrangeiro, um império vinha de longe, de quase 1000 quilômetros de distância, e chegaria em Jerusalém, seria o império babilônico, e invadiria o reino, invadiria a cidade, destruiria os muros, destruiria o templo, que era o local mais precioso para eles, e levaria sua população em cativeiro para viver lá na Babilônia, levaria o seu rei, que era o descendente davídico, para também viver lá na Babilônia como exilado. Este seria o juízo que Deus traria, a disciplina corretiva de Deus, o juízo disciplinador de Deus sobre aquele povo. Mas Isaías não apenas profetiza o juízo, lá no capítulo 39 do seu livro, ele também profetiza o conforto. Ele também profetiza para este povo que estaria sofrendo esta disciplina, que Deus encerraria a disciplina. Então esse é o contexto histórico, é a tela de fundo aí para que nós entendamos estas palavras. O fato de que nesse texto e basicamente nessa segunda sessão dessa parte de Isaías, nós não termos referências explícitas, diretas a esse cativeiro, nos apresenta a verdade de que o que Isaías está falando teria um cumprimento parcial para aquela geração do cativeiro babilônico, mas que as questões eram bem maiores. Falariam de um juízo e de um livramento bem maior e mais para o futuro do que aquele momento do cativeiro babilônico. O texto é um poema um tanto grande, que já havia começado ali no capítulo 50, no verso 4, quando nós temos a terceira canção, terceiro poema, terceiro hino composto por Isaías, que anuncia o servo do Senhor, que anuncia o servo messiânico, e depois então deste poema, que é no capítulo 50, nesse hino, versos 4 a 8, nós temos várias estrofes, vários versos marcados por imperativos que desafiam o povo a ouvir e a despertar para a palavra do Senhor. Então depois aí do verso 8, depois que ele encerra esse hino, você vai ver que no capítulo 51, verso 1, escutem. No verso 4, preste atenção.
No verso 7, escutem. No verso 9, desperta, desperta. E agora, no verso 17, novamente, acorde, acorde. Então, Isaías escreveu esse grande poema, mas fez questão de indicar as divisões do poema com estes imperativos, com estas ordens. O texto, o poema, está na segunda parte do livro de Isaías, que vai de capítulos 40 a 66, que são exatamente as profecias de conforto para o povo de Deus, e na segunda seção dessa parte, que começou no capítulo 48 e vai até o capítulo 57. Esse texto específico, essas duas estrofes do poema, elas respondem a um desafio que o povo havia feito ali em 51:9. O povo se dirigiu a Deus e falou para Deus despertar, para Deus acordar. Desperta, desperta, braço do Senhor, arma-te de força. O povo diz, olha Deus, acorda e faz o que o Senhor já fez no passado. A maneira como o Senhor agiu lá no Egito, a gente está precisando. Então Deus acorda e faz de novo. Deus já tinha dado uma resposta a esse desafio lançado a ele, nos versos 12 a 16, e agora ele dá a segunda parte da resposta. A terceira parte vai ser dada no capítulo 52, e a resposta de Deus é mais ou menos assim: quem precisa acordar não sou eu, quem precisa acordar são vocês. Eu estou acordado, eu nunca dormi. Então vocês não precisam me chamar para eu despertar, para eu agir. Quem de fato precisa acordar são vocês. Vocês é que precisam acordar para aquilo que eu vou fazer. Então Deus inicia com um chamado para o povo despertar, né? Acorde, acorde, desperte, levante Jerusalém. Saia dessa sua letargia, saia dessa sua apatia, desperte para a fé. Você que bebeu do Senhor o cálice da sua ira, o cálice que te deixou atordoada. Então Deus chama o seu povo, na época o povo de Israel, de Jerusalém, para a sua própria condição. Ele diz, por causa da minha disciplina, vocês ficaram atordoados, vocês ficaram então com uma espécie de vertigem. Por causa do meu juízo que eu trouxe sobre vocês, vocês ficaram aí apáticos, como que dormindo. E eu estou chamando vocês para despertarem. Eu quero que vocês despertem para a fé, despertem para a esperança. Eu quero que vocês saibam que o meu juízo disciplinador não é a minha última palavra para vocês. Eu tenho algo a mais para vocês. Então, quem precisa despertar, quem precisa acordar, quem precisa sair do desânimo e da apatia são vocês. E ele passa a discorrer sobre esse juízo disciplinador de Deus. Ele compara esse juízo a uma bebida, a um vinho atordoante. Ele usa aqui a imagem do cálice, o cálice da sua ira. Um copo, então, que contém a ira de Deus, que foi dado para o povo beber. E Deus, então, está dizendo, olha, o que aconteceu com vocês, de vocês perderem a terra, terem o templo destruído, serem levados para uma outra nação, estarem no exílio e debaixo da escravidão de outros povos, não foi obra do acaso, não foi obra de reinos superiores, não, fui eu. É o cálice da minha ira. Sou eu que estou realizando isso por causa da minha justiça. Então vocês beberam essa ira e foi como uma bebida que deixou vocês tão embriagados que agora vocês estão perdidos. Vocês estão como um bêbado que caiu aí na sarjeta, impossibilitados de levantar. Vocês então perderam a esperança por causa da minha ira. E vocês beberam isso e beberam até esgotar. Vocês beberam tudo. Toda a minha ira foi derramada sobre vocês.
O juízo disciplinador de Deus é resultado de sua justa reação ao pecado. Deus havia feito uma aliança com esse povo. Quando Deus tirou esse povo do Egito, os conduziu no deserto até o Monte Sinai, e eles fizeram uma aliança, eles fizeram um pacto. Deus falou: eu vou cuidar de vocês, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou tirar os habitantes que moram lá, vou colocar vocês lá, mas vocês vão ter que me obedecer, vocês vão ter que confiar em mim, vocês vão ter que seguir a minha palavra. E o povo disse o quê? Muito bem, nós vamos fazer isso, nós vamos sim seguir o que o Senhor mandou. Só que, quando chegou na terra, o povo não fez. E ano após ano, podemos dizer que durante quase 1000 anos, não chegou a 1000 anos, mas durante quase 1000 anos, Deus mandou os seus profetas, dizendo: olhe, lembrem da aliança que vocês fizeram. Olhem, tomem cuidado e obedeçam ao Senhor, confiem no Senhor. E o povo, quando vinha a aflição, o problema, confiava. Mas daqui a pouco, deixava de confiar. Até que Deus disse: pronto, agora eu vou dar o meu cálice, do meu juízo, da minha ira, e vocês vão beber até a última gota. Vocês vão ficar como que atordoados. E vocês vão ficar sem consolo. Esse juízo disciplinador de Deus veio e não trouxe nenhum consolo. Verso 18. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Deus está dizendo: de todos os filhos, nenhum foi capaz de pegar essa mãe e guiar até em casa. Os recursos, então, que ela teve não foram suficientes para livrar da disciplina do Senhor. A ilustração aqui é de uma mulher, de uma mãe, que fica viúva e só tem os filhos, mas essa mãe se embriagou, ficou caída na rua e os filhos não conseguem levá-la para casa, né? Houve uma época aqui no Brasil, pelo menos na minha memória, em que isso acontecia com alguns pais. Eu nunca vi acontecer com a mãe, né? Do homem ir lá para o bar, beber até cair e precisar ir os filhos para pegá-lo e trazê-lo para casa. Pronto. Na época que Isaías viveu ali no Oriente Antigo, essa era uma responsabilidade dos filhos. Cuidar dos pais, inclusive quando eles ficavam bêbados na rua, a responsabilidade de ir lá, pegá-los e trazê-los até em casa era dos filhos. E Isaías está usando essa ilustração. Mas com Jerusalém não aconteceu isso. Ela bebeu. Agora lembra que ele não está falando do vinho mesmo, está falando da ira do Senhor. Então ela foi deixada pelo marido, se embriagou com a minha ira, eu dei a minha ira, que ela ficou tão bêbada que ela caiu e ela não tinha filhos que pudessem pegá-la e trazê-la de volta para casa. Ela ficou lá jogada, não houve socorro. E aí ele vai dizer: estas duas coisas vieram sobre você. As duas coisas são aquelas que aparecem lá, já apareceram no capítulo 47, 9, que foi viuvez e perda dos filhos. Então uma mulher, já de certa idade, que ficou viúva, sem marido e também sem filhos para socorrê-la. E aqui, pior ainda, embriagada pela ira do Senhor. Então não houve quem teve compaixão. Esta palavra compaixão é a ideia de sentir pena, de alguém que olhasse e fizesse: que coisa, né? O verbo literalmente é balançar. Então a ideia de alguém que olha para uma pessoa infeliz, para uma pessoa miserável, para uma pessoa que está no estado degradante e diz: que pena, coitado. E aí está dizendo: não, Jerusalém não teve nem quem fizesse isso. Não teve ninguém nem que olhasse e dissesse: olha a situação daquela mulher,
Olha a situação daquela cidade, não houve, não teve quem lhe desse compaixão. Além disso, houve destruição, ruína, fome e espada, e não teve quem consolasse. Não houve nenhum consolo durante a disciplina do Senhor. Jerusalém não teve forças para reagir. Note aí no verso 20, os seus filhos desmaiaram, desfalecem, caem nas ruas. Então foi por isso que os filhos não socorreram, eles também não tinham forças. Eles ficaram como aqueles caídos nas esquinas, caídos aí nas calçadas das ruas, como um antílope. Aqui ele está usando um animal, um mamífero que era caçado, e era caçado com uma armadilha em forma de rede. Então, uma rede que prendia esse animal, e depois que ele ficava preso, ele lutava, não tinha como sair até que cansava e se entregava. Isaías está usando esta imagem. Olha, foi isso que aconteceu com o povo de Jerusalém. Como um animal que caiu numa rede, que caiu numa armadilha, que tentou sair, não conseguiu, e agora desfalece, desmaia de cansaço. Então não houve forças para resistir, nem tampouco houve consolo. Será que ainda há esperança para Jerusalém? Será que ainda há algo que possa tirar Jerusalém desta situação? E esta parte do poema termina dizendo: estão cheios, estão plenos da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. E aqui nós temos uma palavra que pode dar esperança: repreensão. É uma disciplina que visa corrigir, é uma disciplina que visa repreender, que visa chamar a atenção e conduzir para o caminho certo. Não é uma disciplina ou um juízo que tem como alvo destruir, mas repreender, chamar para a instrução. O juízo disciplinador de Deus sobre aquele povo tinha esse objetivo. Deus não iria, como não fez, a destruição daquele povo. Deus não iria destruir, como de fato não destruiu. Mas Deus iria discipliná-los, repreendê-los, para que eles voltassem para Deus. Algumas lições desta primeira parte. O sofrimento também vem de Deus, devemos lembrar disso, certo? Nosso sofrimento, nosso desconforto, nossa dor também vem das mãos de Deus, ok? Precisamos ter essa verdade bem clara em nossa mente. Existe um conceito aí de que o que é bom vem de Deus e o que é mal vem de Satanás. Deus usa Satanás para trazer o mal, mas tudo passa pelas mãos soberanas de Deus. Lembra do que Jó disse? Deus deu, Satanás tomou. Foi assim que Jó disse? Como foi que ele disse? Deus deu, Deus tomou. Deus deu, Deus tomou. E essa era a esperança de Jó, viu? E essa é a nossa esperança. Porque se Deus dá e Satanás toma, e aí como é que fica? Vai ficar nisso? Deus dá e Satanás toma, Deus dá e Satanás toma? Não. Como Deus é soberano sobre tudo, essa é a nossa esperança. Agora, Deus usa meios instrumentais para trazer o sofrimento. E aí fica claro, por exemplo, o exemplo de Jó. Deus usou Satanás. Deus usou outros povos. Deus usou circunstâncias climáticas, um vento. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, mas no final vem de Deus. Algumas vezes, esse sofrimento é o juízo disciplinador de Deus. Nós estamos andando errado, nós estamos nos afastando de Deus, e Ele quer nos corrigir, e então
ele envia seu juízo disciplinador. E aqui nós podemos citar como exemplo Jonas. Jonas estava fugindo de Deus. Quem foi que mandou a tempestade para aquele navio? O que diz o livro de Jonas? Quem foi que mandou? Deus mandou. E mandou por quê? Que ele queria matar Jonas? Foi por isso? Ele mandou por quê? Para trazer Jonas de volta para a sua obediência. Foi doloroso e altamente prejudicial. Os marinheiros perderam toda a carga do navio. Sabe lá o prejuízo, né? Uma carga toda do navio foi lançada ao mar. Mas os marinheiros se converteram. Mas vamos lembrar, foi a mão de Deus. Com que objetivo? Resgatar Jonas para a verdade. Algumas vezes o sofrimento vem não por causa de algum pecado nosso. Aí é o exemplo de Jó. Não é que Jó teve algum pecado. Jó tinha alguma coisa para ser corrigida. Não era nada disso. Deus queria usar Jó para dar um testemunho até para Satanás. Então Deus quis usar Jó com toda aquela perda de 10 filhos, perda dos bens, perda de tudo, da saúde, para dar um testemunho para Satanás, para dizer para Satanás, olha aí, ó, tem gente na terra que me adora sem ser por interesse. Tem gente na terra que me adora por eu ser Deus, independente de eu ajudar ou não ajudar aquela pessoa vai me adorar, porque Satanás disse que não. Que Jó só adorava a Deus porque Deus dava as coisas para Jó. É como Satanás dissesse, olha, você só consegue que as pessoas te adorem porque o Senhor compra as pessoas. O Senhor suborna as pessoas. Por isso que elas te adoram. Aí Deus disse, não, você vai ver que não é esse o caso não. Que Ele me adora tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E Deus usou o sofrimento para isso. Então, há vários motivos, nem sempre é pecado na vida, nem sempre é para nos corrigir, algumas vezes é para nos usar como testemunhas dele, mas devemos lembrar que no final das contas vem das mãos de Deus. Uma segunda lição aqui é que o sofrimento pode ser tão intenso que pode nos deixar atordoados, pode nos deixar apáticos, deprimidos, pode nos deixar profundamente para baixo, com as sensações de desamparo, desconforto e desesperança. Pode acontecer isso? Pode, aconteceu com Jerusalém. Ela ficou como embriagada, sem ação, apática, sem ânimo, perdeu até o sentido de para onde deveria ir. Mas uma terceira verdade, nestes momentos, a gente tem que despertar para a fé. Não podemos continuar apáticos, não podemos continuar desanimados, não podemos continuar para baixo. Temos que ouvir a voz de Deus dizendo, acorda, desperta. Eu estou agindo, eu estou atuando, eu não estou dormindo. Então acorda. E a gente pode fazer algumas perguntas para nós. Será que há razões para Deus trazer sua disciplina sobre nós? Sua disciplina dolorida? E pode ser que haja. Pode ser que o nosso comodismo, estamos tão confortáveis, tão cômodos, nossa falta de fervor, servir a Deus na situação em que estamos é algo relativamente fácil. Para alguns de nós se resume a uma vinda à igreja um dia por semana, num ambiente até agradável, de pessoas agradáveis, com um ambiente com ar-condicionado, e eu fico ali 1h30, 2, e pronto. Fiz o meu trabalho para Deus. Para mim isso é ser cristão. E durante a semana, nenhum envolvimento com Deus,
nenhum envolvimento com o anúncio do Evangelho, nenhuma disposição para o sacrifício em prol da evangelização, nenhuma oração, nenhuma disposição e interesse para com a palavra. O que nos marca mesmo é um amor e um encanto pelas coisas do mundo. De fato é isso que nos enche os olhos. Algumas vezes nosso momento devocional de oração e leitura da Bíblia é mais como um senso de obrigação. Deixa eu terminar de fazer isso aqui logo, para aí eu vou fazer o que eu gosto. A oração e a leitura da Bíblia é como uma tarefa, um fardo, que menino que não gosta de estudar faz, para depois o pai deixar ele jogar videogame. E algumas vezes a vinda à igreja é isso. Não, eu vou, porque aí eu vou cumprir minha obrigação, agora sim, agora eu vou poder me divertir. O que isso demonstra? Demonstra que amamos mais as coisas desta vida do que amamos a Deus. Nos tornamos indiferentes para com os perdidos, até os perdidos da nossa própria família. Nenhuma oração pela salvação deles, nenhum empenho em evangelizá-los. Indiferentes para com as necessidades até dos irmãos em Cristo. Vamos nos alertar. Deus tem várias maneiras de fazer o seu povo se despertar. E uma delas é a disciplina dolorosa. É Ele tirar aquilo que nós estamos valorizando. Aquilo que nós damos valor. Para que nós possamos acordar para uma real fidelidade, uma fidelidade amorosa, uma fidelidade movida por amor para com Ele. Deus pode enviar uma disciplina dolorida para o seu povo, da mesma forma que Jerusalém sofreu o juízo disciplinador de Deus. Mas a segunda parte do texto vai dizer que Deus vai dar um fim ao sofrimento disciplinador do seu povo, da mesma forma como prometeu dar um fim ao juízo disciplinador de Jerusalém. Então a segunda parte dessa estrofe diz: por isso, agora escute isso, você que está aflita, você que está embriagada, mas não de vinho, eu quero que você escute isso. E aqui Isaías, como alguns autores da época, usa um artifício quando está escrevendo, para chamar a atenção do povo. Ele capricha nesse artifício, ele diz: por isso, por causa dessa disciplina, agora, essa palavra aqui traduzida como agora, poderia ser traduzida como apenas. E se quando ela era utilizada da parte de um inferior para um superior, ela poderia ser traduzida como por favor escute isso. Não é o caso aqui, porque aqui é de Deus para o seu povo. Então a tradução seria, é como se Deus dissesse: e agora, eu só quero uma coisa de você. Escute o que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Saia dessa apatia, saia desse desânimo e preste atenção. Você que está tão atordoada que precisa acordar, que está tão sofrida, tão aflita, preste atenção no que eu vou dizer. E o que é que Deus começa a dizer? Primeiro, Deus se identifica. Deus mostra quem Ele é para aquele povo. Assim diz o seu Senhor. E você que tem acompanhado as mensagens de Isaías sabe que quando aparece a palavra Senhor, que só tem a primeira letra maiúscula, que Senhor. O que significa essa palavra? Dono, certo? Quando só aparece a primeira letra maiúscula, se referindo a Deus, é a palavra Adonai, meu dono.
E essa palavra era utilizada para alguém que tinha escravos, era o meu dono, mas também da mulher para o marido, quando ela se referia ao marido, ela também poderia chamá-lo de meu dono, ou dos filhos para os pais. Então Deus está se dirigindo para o seu povo e dizendo: olha, eu quero que você escute uma coisa. E quem está falando agora é o seu marido, é aquele que desposou você. Você não é uma viúva abandonada, não. Você tem um marido, você tem um dono. Não só isso, mas aí vem a próxima palavra, é Senhor com todas as letras maiúsculas. E aí quando aparece Senhor com todas as letras maiúsculas, qual é o nome? Javé, o nome pessoal de Deus, o nome da aliança, o nome lá de Êxodo 3, eu sou o que sou. Então Deus está dizendo: olha, eu sou o teu dono, o teu marido, eu sou aquele que fiz uma aliança com você, eu sou aquele que tirei você lá do Egito, eu sou aquele que escolhi você para você ser meu povo. Terceiro título que Deus dá a si mesmo: eu sou o seu Senhor, o Senhor Javé, e eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Mas Deus diz uma quarta coisa: eu sou aquele que vai defender a sua causa. No momento da aflição, lembre quem é Deus para você. Quem é Deus para mim? Eu estou aqui sofrendo, me sentindo desamparado, desconfortado, sem consolo, me sentindo sozinho, acho que não tem ninguém por mim, acho que é o meu fim, estou como alguém atordoado, alguém que não sabe nem para onde ir. Aí Deus diz: acorda, desperta. Eu só quero que você escute uma coisa: eu sou o teu Deus, eu sou o teu dono, eu fiz uma aliança com você. No nosso caso, Deus diz: eu enviei o meu filho para morrer na cruz e pagar meus pecados, e pagar os seus pecados que você devia a mim. Eu sou aquele que defende a sua causa, eu sou aquele que luta por você. Lembre disso e acorde. Ao invés de deixar com que a disciplina e o sofrimento joguem você para baixo, destruam o seu ânimo, deixem você na apatia, Deus diz: acorda, desperta, lembra quem eu sou para você, lembre do que eu sou capaz de fazer. E é disso que o povo de Deus, na hora do sofrimento, na hora da disciplina, precisa lembrar. Quem é Deus? O nosso dono, aquele que fez uma aliança conosco através do Senhor Jesus Cristo, uma aliança selada com o sangue do seu Filho, aquele que é o nosso Deus e aquele que é o nosso defensor. Lembre-se disso, mas não só disso, lembre-se das promessas de Deus. E aqui no caso de Jerusalém, Deus diz: eu vou tirar da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, você nunca mais vai beber dele. Então aqui é uma daquelas expressões que nos leva a crer que essa promessa para o povo judeu, para o povo de Jerusalém, não foi apenas para a libertação do cativeiro babilônico, não é uma promessa que também será cumprida de forma mais abrangente no futuro. Quando Deus diz: eu vou tirar o meu cálice da mão desse povo, eles estão ainda bebendo a minha ira, ainda bebendo a minha disciplina, o meu juízo disciplinador, mas um dia eu vou tirar da sua mão, e você nunca mais vai beber dele. Enquanto estivermos aqui na terra, vez ou outra, nós poderemos experimentar o juízo disciplinador de Deus. Mas a gente deve lembrar de uma coisa:
que esse juízo disciplinador nós não vamos beber para sempre. O que nós vamos beber para sempre é aquilo que é dito em Apocalipse 22:1. A água do rio da vida. O povo de Deus está destinado a tomar uma bebida eterna, e não é a ira de Deus, e não é o juízo de Deus, e sim a água da vida. Agora, durante aqui, em virtude muitas vezes dos nossos pecados, das nossas desobediências, das nossas teimosias, das nossas decisões erradas, nós experimentamos sim a disciplina punitiva, a disciplina de Deus, a disciplina que nos causa sofrimento. Mas nestes momentos não podemos ficar abatidos, não podemos ficar para baixo. Temos que lembrar quem é Deus e da promessa que Ele fez, que um dia Ele vai tirar esse sofrimento, vai tirar das nossas mãos, vai tirar o cálice das nossas mãos, e vai fazer o quê? Vai colocar esse cálice nas mãos daquele que atormentaram. Ele diz: eu vou transferir esse cálice para a mão daqueles que atormentaram vocês, daqueles que humilharam vocês, daqueles que disseram: abaixe aí que agora nós vamos pisar em cima de vocês, nós vamos passar em cima de vocês. Deus diz: são eles que agora vão beber. Vocês se tornaram para eles como o chão que eles passavam por cima, pois um dia são eles que vão beber o meu cálice. Vamos lembrar, o mesmo Deus que disciplina é o Deus que também retira a disciplina. O mesmo Deus que disciplina seu povo por causa dos seus pecados, também é o Deus que um dia retira essa disciplina e cura as feridas. E que o alvo dessa disciplina não é a destruição do seu povo, e sim a restauração. Por isso, não podemos deixar o desânimo tomar conta de nós. Nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, de agonia e de aflição, não podemos deixar que o desânimo se apodere de nós. Devemos lembrar quem Deus é e o que Ele prometeu fazer por nós. Porque Ele pode trazer disciplina dolorida sobre nós, mas Ele também vai afastar essa disciplina e no futuro nos levar para o seu reino, onde nunca mais haverá disciplina. Há um hino de joelhos, sim, composto por Jaci Velasquez, que demonstra essa verdade de nossa vida ser feita de momentos bons e de momentos não tão bons, né? Algumas estrofes diz assim: dias bons já vivi, que me fez sentir a vida brilhar, mas dias maus já vivi, nos quais provei o incerto e o pesar. Mas eu aprendi a sobreviver no riso ou na dor, de joelhos. Sim, foi de joelhos que eu aprendi a encontrar o amor de Deus, que muda meu ser. Posso estar só, posso estar na multidão, mas o que eu sei que eu preciso mesmo é estar com Deus. Quer no juízo disciplinador, no sofrimento que nos repreende e corrige, na aflição e na dor que Deus usa para nos trazer para perto de si, quer nos momentos em que Ele nos livra, em que Ele tira de nós o cálice da sua disciplina, em qualquer momento, devemos estar com Deus, de joelhos diante dEle, confiantes, respeitosos, sabendo que na dor ou no prazer, devemos estar com Deus, porque o mesmo Deus que nos fere com sua disciplina, é o Deus que é capaz de curar estas feridas e prometeu curá-las. Amém.